Legal. Vamos resolver agora o exercício 4 da lista 5. Ele fala o seguinte: o diâmetro efetivo da molécula de CO2 é 4,5910 elevado a menos 8 centímetros. Qual é o livre percurso médio de uma molécula de CO2 para uma densidade de 4,91 kg por metro cúbico? Ele quer saber qual é o livre caminho médio, o livre percurso médio de uma molécula em um gás. Tá? Então, esse é um problema de livre caminho médio, livre percurso médio. Então, a gente tem que saber como calcular, né, esse livre caminho médio. Então, vamos fazer uma discussão primeiro aqui, aí depois uma discussão para dar uma ideia de onde vem a fórmula para vocês. Vamos pensar no seguinte: pensa numa molécula de gás em movimento, que é o que a gente tem nessa figura aqui. Você tem uma bolinha, essa bolinha se movimenta. E ela vai batendo em outras bolinhas, né? A gente pode pensar em cada molécula como uma bolinha e elas vão se movimentando com uma certa velocidade e uma vai colidindo com a outra. E elas colidem com a parede do recipiente, tudo isso. É isso que dá origem à pressão do gás, por exemplo. E aí o que a gente quer calcular, o livre percurso médio, é qual é a distância média que uma bolinha, uma molécula do gás tem que andar entre duas colisões, ou seja, qual é a distância que ela percorre entre duas colisões com outras moléculas. Tá? Como que a gente faz isso? A gente calcula um volume, a gente pensa no... a bolinha tem um diâmetro D, né? E aí a gente pensa num volume, e esse volume é definido pela seção de choque e pela distância que ela anda. A seção de choque, que a gente vai chamar de sigma, é πd², onde D é o diâmetro efetivo da molécula. Tudo bem? Por que πd²? A gente pensa no seguinte: a bolinha está aqui, ela tem um diâmetro D. Tudo bem? Ela tem esse diâmetro D aqui. Tá? Então, o raio dessa área, dessa seção de choque, também é D. Porque essa seção de choque aqui, ela tem um diâmetro 2D. Tudo bem? Um diâmetro que é o dobro do tamanho da bolinha. Tá? Então, o raio da seção de choque é D, que é o diâmetro da bolinha. Tudo bem? E aí a área fica sendo πd². Legal? Certo. O volume desse caminho, né, dessa seção percorrida pela molécula, vai ser a área da seção de choque, que é sigma, vezes a distância que a bola percorre aqui, a distância que a molécula vai percorrer aqui. Então, sigma vezes L. Tudo bem? L que vai ser o livre caminho médio, a distância que ela percorre entre duas colisões. Tudo bem? Então, esse é o volume dessa seção de choque que a molécula varre conforme ela se movimenta. Tudo bem? Certo. Agora vamos pensar no seguinte. Em 1 metro cúbico, eu tenho Nzinho moléculas. Esse Nzinho aqui, não vamos confundir com o número de mols, tá? Esse Nzinho, ele é o número de moléculas por unidade de volume. Tudo bem? Ele é o número de moléculas por unidade de volume. Por isso que eu estou falando que em 1 metro cúbico eu tenho N moléculas. Agora, qual é a condição que a gente tem que impor para achar o livre caminho médio? A condição que a gente tem que impor é que, nesse volume percorrido pela seção de choque, o volume varrido pela seção de choque, que é sigma vezes L, ele deve ser, nesse volume, a gente deve ter uma única molécula. Tudo bem? Porque é a distância que a molécula percorre para ela colidir. Se você tivesse outra molécula nesse volume, teria aí uma colisão. Tudo bem? Então a condição que a gente impõe é que em cada uma dessas seções, desses volumes de seção de choque, que é sigma L, a gente tem uma única molécula. Tudo bem? Essa é uma condição de média, não é uma condição exata. Óbvio que quando a gente está calculando o livre percurso médio, a gente está fazendo uma média. Porque é óbvio que entre uma colisão e outra você pode percorrer, a molécula pode percorrer uma distância e na colisão seguinte ela percorreu uma outra distância. Então não faz muito sentido a gente querer analisar cada caso especificamente. Aqui a gente está fazendo uma média. Tá? Então acho que é só legal entender isso. Em 1 metro cúbico a gente tem N moléculas. Nzinho moléculas. Tá? E nesse volume V, que é sigma L, a gente vai impor que só tenha uma molécula. Essa é a conta que a gente faz para obter a equação para o livre percurso médio. Fazendo isso, a gente vai obter que NV, ou seja, N sigma L, igual a 1. Isolando L, a gente acha que L é 1 sobre N sigma, onde N é o número de moléculas por unidade de volume e sigma é a seção de choque, que é πd². Legal? Então, essa é uma forma heurística de chegar numa expressão para o livre percurso médio. A gente impõe que no volume varrido pela seção de choque tem apenas uma molécula. Tudo bem? E a gente encontra essa expressão. Só que essa expressão ela não é perfeitinha. A gente vai precisar fazer uma correção nela. Tá? Como que a gente faz essa correção? Eu não vou deduzir para vocês porque dá um certo trabalho,
Mas se a gente considerar a velocidade relativa entre as moléculas, ou considerar a distribuição de Maxwell-Boltzmann para as velocidades das moléculas do gás, a gente obtém um fator extra de raiz de 2 aqui. Tudo bem? Eu não vou fazer essa dedução, tá? É uma dedução complicada. A gente pode fazer tanto considerando a velocidade relativa, que é o que é apresentado no penúltimo capítulo do livro do Moisés. Não sei qual capítulo que é exatamente, acho que é o capítulo 11 do volume 2 do Moisés. Ele faz essa discussão usando velocidade relativa. Dá para fazer essa conta usando a distribuição de Maxwell-Boltzmann também, só que aí é uma coisa que eu acho que vocês vão ver na matéria de termoestatística, se vocês fizerem. Eu não sei se é obrigatória na matemática, na física, para a licenciatura é. Então, é uma coisa que é ensinado realmente no curso de termoestatística, tá? Mas aqui nesse curso de física do calor, só estamos mencionando mesmo que é essa expressão aqui, tudo bem? Mas vamos ficar com ela aqui, que é essa expressão que a gente vai usar. Tudo bem? Reparem que ela é bem parecida com a expressão que eu tinha deduzido heuristicamente para vocês, né? Só aparece essa correção aqui de raiz de 2 que vem devido às velocidades relativas entre as moléculas. Tudo bem? Legal. Então a gente vai usar essa expressão. Só que eu preciso calcular o número de moléculas por unidade de volume e eu preciso calcular a seção de choque, né? Então vamos calcular primeiro o número de moléculas por unidade de volume. Ora, o número de moléculas por unidade de volume é o número de moléculas dividido pelo volume. Mas o número de molécula é o número de Avogadro vezes o número de mol. Repara que aqui eu coloquei o Nzinho, mas eu coloquei um índice mol para a gente não confundir esse Nzinho com esse Nzinho. Tudo bem? Esse Nzinho aqui é o número de moléculas por unidade de volume e esse Nzinho aqui ele é o número de mol. Só que o número de mol ele pode ser escrito como a massa, Mzinho, sobre a massa molar, Mzão. E a gente obtém essa expressãozinha aqui, NaMzinho sobre Mzão V. Só que M sobre V é a densidade, que eu troco por ρ. Então, o número de moléculas por unidade de volume é a densidade de massa vezes o número de Avogadro dividido pela massa molar. Substituindo, a densidade é 4,91 kg por metro cúbico vezes o número de Avogadro, que é 6,02 10 a 23. A massa molar é 44 gramas, a gente passa para quilograma colocando 10 a menos 3, é a massa molar do CO2, né? Fazendo essa continha, 6,71 10 a 25 moléculas de CO2 por metro cúbico. Tudo bem? Então, essa é a forma que a gente converte de densidade para número de moléculas. Essa é a conversão que a gente faz. Então, fiquem bem de olho nessa... Pode decorar essa expressãozinha no final, mas eu acho que é legal sempre saber fazer a conversão. Tudo bem? Então, já calculamos o número de moléculas por unidade de volume, que é o Nzinho. Agora, vamos calcular a seção de choque. Simples, né? πd quadrado, π vezes 4,59 10 a menos 10. Reparem que ficou 10 a menos 10 metro, porque era 10 a menos 8 centímetro. Eleva isso ao quadrado, faz a continha, dá 6,62 10 a menos 19 metros quadrados. Aí é só substituir na fórmula 1 sobre raiz de 2 n sigma, 1 sobre raiz de 2 vezes 6,71 10 a 25 vezes 6,62 vezes 10 a menos 19. Fazendo a continha, a gente acha aí que o livre percurso médio, o livre caminho médio, é 1,6 10 a menos 8 metros. Ou seja, as moléculas de gás percorrem aí da ordem de 10 a menos 8 metros entre cada colisão. Reparem que é uma distância pequenininha mesmo. Tudo bem? Só uma coisa para a gente ver que essa expressão faz sentido. Se a seção de choque for muito elevada, se sigma for grande, L fica pequeno, que faz sentido. Se tiver uma molécula com uma seção de choque grande, a tendência é ela andar menos entre colisões. Então, o livre percurso médio diminui. A probabilidade de colisão aumenta. Esse livre percurso médio está relacionado com a probabilidade de acontecer a colisão. Tá? E o N, se o Nzinho for grande, significa que a concentração de moléculas por unidade de volume é elevada, a probabilidade de acontecer uma colisão também aumenta. E aí o livre percurso médio diminui. Então faz sentido o livre percurso médio ser inversamente proporcional ao número, à concentração de moléculas e à seção de choque. Tudo bem? Então é isso, essa questão era bem simples. Era só aplicar a fórmula, né? Então eu quis deduzir a fórmula com calma para vocês, pelo menos não deduzir ela exatamente, mas dar uma noção de onde ela vem, né? E também discutir como que eu converto de densidade para moléculas por unidade de volume e como que a gente como que a gente calcula a seção de choque se a gente tiver o diâmetro ou o raio efetivo da molécula. Tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e
Vamos para o próximo problema.